Louvai a Deus, soberano Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Um momento só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dó negou-me o seu amar, nem quando me omiti, como se pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me o seu perdão. Nem um momento só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dó negou-me o seu amar, nem quando me omiti, como se pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me o seu perdão, nem quando me omiti, como se pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me sua mão, sua mão, meu Jesus. Irmãos e irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja abundante sobre cada um de nós. Nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez nesta noite, lá em Apocalipse capítulo 3, e eu vou ler aqui os versículos de número 14 ao 20. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, versículos 14 ao 20. E eu aproveito aqui o ensejo para convidar a igreja. Na quarta-feira nós vamos iniciar um curso, estudo bíblico sobre Apocalipse. Então, você está convidado para participar toda quarta-feira desse estudo. E nesta noite, eu quero meditar aqui com os irmãos a respeito desse texto. E ele vai nos falar como o Senhor restaura o nosso fervor espiritual. E é disso que se trata esse texto. É desta restauração de Deus na nossa vida, do nosso fervor,
da nossa motivação na vida espiritual. Então a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, ela nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, está aqui a tua palavra e sabemos que é Jesus nos falando. Estas palavras, Pai, vieram do Senhor. E nesta noite, Pai, nós estamos aqui porque o teu Espírito Santo nos trouxe a este local, neste exato dia e momento, para que esta palavra santa pudesse ser recebida por nós. Senhor, repreende toda distração, tudo aquilo que venha de alguma maneira roubar a preciosa semente que o Senhor tem para implantar em nosso coração. Nos prepare, Senhor, para isto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o Apocalipse, ele fala sobre a perseguição, alguns anos dramáticos que a igreja estava atravessando. A igreja então foi entrincheirada por forças hostis. O Império Romano perseguiu a igreja de forma impiedosa. Assassinatos, sangue, chacina, marcaram aquele período, marcaram a vida da igreja. E por todo o Império Romano, crentes em Cristo Jesus, homens e mulheres fiéis, foram trucidados por causa da sua fé. E nós temos aqui então irmãos do passado que foram queimados, vivos, que foram devorados por feras, que foram pisoteados por animais, apenas porque confessavam o nome do Senhor Jesus. E a cada momento, mesmo que imperadores morressem, e eles eram sucedidos por outros que não aplacavam a sua ira e continuavam a perseguição implacável sobre a igreja. Mas enquanto, irmãos, o Império Romano e os seus imperadores tentavam destruir a igreja, Deus a estava edificando. Enquanto eles derramavam o sangue de crentes da igreja, aquele sangue então servia para germinar a semente do evangelho que continuava a se espalhar. E nós vemos então que o último apóstolo vivo, João, o último representante dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, foi tomado então pelo Império Romano e foi colocado numa ilha-prisão chamada Patmos, de tal forma que no pensamento daquele império, daquele imperador, este homem que estava confinado ali, naquela ilha cercada por água de todos os lados, pudesse se calar. Havia-se fechado uma porta pelos homens, mas Deus escancara uma porta no céu. Tanto é que no capítulo 4, quando o Senhor, no capítulo 2 e 3, mostra então a respeito das igrejas, no capítulo 4, a Bíblia fala que Deus abre uma porta no céu,
e chama João para entrar por ela. E assim é na nossa vida, quando os homens fecham uma porta, o Senhor abre uma porta. E esta é a história da igreja vitoriosa. E quando João então ali vê o Filho do Homem, e no capítulo 1 nós vemos que João tem uma visão de Jesus, e ele olha então Jesus, e quando o Senhor fala com ele, ele olha e vê 7 candeeiros, e esses 7 candeeiros é a igreja. Vamos deixar ele aqui, porque senão ele chama mais atenção do que eu, né? Afinal ele é mais bonito também. E ali então, irmãos, naquele momento, ele olha e vê Jesus no meio da igreja. E Jesus está no meio da igreja. Mas ele não está, o texto não fala que ele está no meio da igreja parado. Ele não está inerte. Mas a visão de João em relação a Jesus, que Jesus Cristo estava andando no meio da igreja. Estava circulando entre os 7 candeeiros de ouro, para conhecer o coração da igreja, para conhecer as atitudes dos crentes. E as 7 cartas aqui, às 7 igrejas, mostra Jesus passeando no meio da igreja. Não mais o Cristo da cruz, não mais o Cristo desfigurado, não mais aquele com o seu rosto inchado, as suas costas cortadas pelas chicotadas, as mãos e os pés furados. Não mais este Cristo com aparência derrotada, mas o texto fala do Cristo resplandecente. A Bíblia fala que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele vai lá dizer no capítulo 1, o Cristo vitorioso é quase reconhecível pelo apóstolo João. E este Cristo vitorioso está no meio da igreja. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo não está apenas aqui, mas Ele está andando aqui. Ele está sondando a nossa alma. E eu quero falar aqui, como eu disse, a respeito da restauração do fervor espiritual. Eu quero que você, nesta noite, junto comigo, observe. Paulo fala que nós devemos nos sondar, devemos sondar o nosso coração. E também no Salmo 139, Davi, lá no final, ele pede para Deus: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E nesta noite eu quero falar a você, através desta palavra. Talvez você tenha perdido o seu vigor espiritual, o fervor que antigamente você tinha para com as coisas de Deus. Quem sabe você é alguém que aqui entrou esta noite, que tem se arrastado até a igreja, que não tem mais prazer nas coisas de Deus, que tem se perguntado por que eu devo fazer isto, por que eu devo dar mais um passo, por que eu devo orar mais uma vez, por que eu devo confiar nesta promessa, por que eu devo fazer isto na minha vida. Então eu quero dizer que esse texto, nesta noite, é Jesus falando conosco e nos chamando e dizendo, mesmo a respeito dos nossos pecados, das nossas falhas, Ele está nos chamando para novamente restaurar o nosso vigor espiritual. E assim, irmãos, a palavra do Senhor, Ele começa a falar a respeito das 7 cartas. E uma das coisas repetitivas aqui nessas 7 cartas, a partir do capítulo 2, é Jesus expressando: eu conheço, eu conheço. E Ele fala isso a todas as igrejas. E Ele fala isso a todos os crentes: eu conheço. E é importante sabermos, irmãos, que o Senhor Jesus conhece a sua igreja. O Senhor Jesus conhece a sua vida e a minha vida. Ele conhece. Muitas vezes nós não conhecemos um ao outro. Nós não sabemos a intenção do coração do outro. Nós não sabemos as motivações, por que faz o que faz. E nós estamos falando aqui, irmãos, da presença de Jesus, que conhece a sua igreja. Nós estamos neste local aqui não porque tem um pregador, não porque os cânticos, há uma boa equipe de canto.
não porque é um lugar agradável. Não, nós estamos aqui porque há um convidado especial, há alguém importante, que é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus. É preocupante quando pessoas são atraídas ao Evangelho por personalidades, por pessoas, por seres humanos. Isso é preocupante. É preocupante quando nós somos atraídos ao Evangelho por causa de um louvor, por causa de um pregador, por causa de um local. Porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E é preocupante quando nós nos afastamos desta mesma igreja por conta de alguém, por conta de uma situação. Porque a igreja é do Senhor, Ele conhece a sua igreja, Ele conhece o seu povo. Ali para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele diz que conhece a igreja, ele conhece a tribulação daquela igreja. Ele conhece os irmãos ali que estavam sendo atribulados. No capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus conhece a dor, Jesus conhece as lágrimas, as angústias, as necessidades e os desafios que nós atravessamos. Ele nos conhece. E nós precisamos entender isso. A igreja de Pérgamo, e essa igreja está ali no capítulo 2, versículo de número 13, ele vai dizer que ele conhece a perseguição desta igreja. Perseguição que se abateu sobre a vida dos irmãos ali, dizendo assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele diz que conhece o lugar onde eles habitavam, ele conhece a perseguição que eles sofriam. Ali estava, naquela cidade de Pérgamo, um templo que ele chama de aonde Satanás habita. Ali havia um templo ao Deus da cura, e esse Deus da cura era representado por uma serpente, e todas as curas eram atribuídos a este Deus. E a igreja estava sofrendo uma perseguição terrível por conta disto, por anunciarem o Deus Todo-Poderoso, o serviço ao Deus Todo-Poderoso, e foram perseguidos. Muitas vezes, irmãos, nós nos acomodamos no nosso trabalho, perdemos o fervor espiritual. Para que incomodar o meu colega de trabalho com a mensagem do Evangelho? Trabalho não é lugar de Evangelho. E isto é um engano satânico. Todos os lugares é o lugar do Evangelho. Em todos os lugares Deus chama homens e mulheres à conversão através da sua igreja. E nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos nas nossas escolas. Nós nos acomodamos com os nossos vizinhos. Nós nos acomodamos. Aonde nós deveríamos ser testemunhas, vivendo esse Evangelho. Mas o que aconteceu com o fervor da igreja? O que aconteceu com a nossa vida espiritual? Irmãos, Jesus conhece. E das 7 cartas do Apocalipse, apenas 2 igrejas, elas recebem apenas elogios. 2 igrejas. E as 2 igrejas mais pobres da Ásia Menor. Igrejas consideradas, talvez a última que a gente quisesse se tornar membros. Igrejas pobres, Esmirna e Filadélfia. E a respeito de Esmirna, ele fala da sua pobreza, no versículo 9, conheço a tua pobreza, mas tu és rica. E a respeito de Filadélfia, também aqui no capítulo de número 3, no versículo de número 8 em diante,
Conheço as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, Jesus é diferente de nós. Como Ele é diferente de nós? Nós olhamos a aparência, mas o Senhor anda no meio da sua igreja. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe se nós estamos aqui apenas por um costume, se nós estamos aqui atraídos por algo externo, ou se nós estamos aqui porque o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, é o Senhor da nossa vida, da nossa alma. Jesus não se impressiona com aquilo que impressiona o homem. E ao chegarmos na igreja de Laodiceia, o texto que nós lemos aqui, a partir do capítulo 3, versículo 14, nós encontramos a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é a única igreja das 7 que não recebe elogio nenhum. Não há nenhuma palavra de elogio da parte do Senhor a ser feita a respeito da igreja de Laodiceia. O fervor espiritual desta igreja havia murchado. O compromisso com o Senhor havia sido capitulado, deixado de lado. E é uma igreja que precisa da cura do Senhor. E Ele vai dizer a esta igreja, a igreja mais rica da Ásia: tu és pobre, cega e nua. Tu és pobre, cego e nu. O que Deus tem a dizer a seu respeito? O Senhor passeia no meio da igreja. Ele está aqui. Ele olha o seu coração. E não há como se esconder de Deus. O salmista, no Salmo 139, diz: ainda que eu vá para o mais profundo abismo, lá no seio dos mares, ainda que tome as asas da alvorada, e ainda que eu tente me esconder, lá o Senhor está e o Senhor me conhece. Não há como fugir de Deus. Deus está aqui. E o que Ele tem a dizer ao seu respeito? Irmãos, Jesus elogia e critica várias igrejas, mas somente essa não recebe elogios. E vamos olhar aqui o que Jesus fala a essa igreja. E nós precisamos de fato examinar o nosso coração com a ajuda de Deus, para que nós possamos receber dele, como ele vai dizer assim, aqui, que ele não desiste desta igreja. Ele não desiste da igreja de Laodiceia. E certamente de nós, mesmo que a nossa fé, mesmo que o nosso vigor, mesmo que a nossa atitude não tenha sido aquela que o Senhor espera de nós. Então, aqui no versículo 15 desse texto, do capítulo 3 de Apocalipse, ele começa a falar a respeito da igreja usando algumas figuras de linguagem. E no versículo 15 ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. É bom sabermos que Laodiceia ficava num vale. E ela ficava num vale de águas termais, águas térmicas. De um lado nós tínhamos a cidade de Colossos, que tinha água fria. E eram consideradas então águas termais boas para a saúde. Colossos. De outro lado de Laodiceia ficava Hierápolis, que era conhecido pelas suas águas quentes, também águas conhecidas pelo seu poder de cura. E no meio ficava então a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia recebia água através de um duto, de um cano, que vinha, um grande duto, e trazia água para a cidade. Só que quando essa água chegava na cidade, ela chegava morna. Então, ela não era boa para a medicina. Na verdade, era uma água inútil para qualquer questão de saúde. Então, as águas ali eram consideradas mornas. E Jesus, então, aplica isto à vida espiritual da igreja. Olha, vocês não têm a característica da cidade de Colossos, água fria, e nem as características da cidade de Hierápolis, água quente. As duas são boas,
mas vocês são mornos. E o Senhor Jesus chama a sua igreja, e o Senhor Jesus nos chama para ser o deleite dEle, para ser a delícia do Senhor, para ser homens e mulheres que agradam o nosso Deus. Mas aqui ele usa uma linguagem muito pesada. Nós que fomos chamados para ser o prazer de Deus, a delícia de Deus, agora ele diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se você já tentou tomar água morna, você vai entender a linguagem aqui. Ela provoca náuseas, ânsia. E o Senhor então usa esta linguagem com a sua igreja para a despertar do seu topor espiritual, para dizer: eu as chamei com um propósito santo, eu os chamei para serem a minha alegria, mas agora vocês estão dando náuseas. Esta é a primeira linguagem que ele usa aqui. No versículo 17 desse texto, capítulo 3, ele usa uma outra característica daquela cidade, que Laodiceia era o centro bancário da época. E no versículo 17 ele diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, todo o ouro da Ásia Menor era processado em Laodiceia. Então todo o ouro ali era transformado, era processado ali. Era uma cidade muito rica, porque chegava ali muito ouro. E o Senhor Jesus então usa esta linguagem para dizer: olha, vocês se consideram ricas, mas a sua vida espiritual está miserável. Como será que o Senhor tem avaliado a sua vida espiritual? Como o Senhor tem avaliado a minha vida espiritual? Ao olhar para nós, eu estou aqui usando um terno, talvez você está usando uma roupa especial, mas como tem sido o nosso coração? Talvez nesse momento você está pensando, ou quem sabe entrou aqui pensando: eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso comprar tal coisa, eu preciso adquirir, eu preciso crescer. Mas qual é a situação da sua vida espiritual? Você tem andado diante de Deus com fervor? Ou Ele tem olhado para você e dito: olha, infelizmente, a sua vida espiritual está pobre, miserável. No versículo 18, ele fala de roupas brancas. E quando ele fala a respeito, no meio do versículo, ele fala assim: eu te aconselho. Ele começa no versículo 18 dar um conselho. E um dos conselhos dele é as vestiduras brancas para te vestires, a partir do meio do versículo, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Irmãos, também de outro lado, essa cidade era muito privilegiada. Também tinha uma indústria têxtil. Eles fabricavam uma lã chamada lã negra, que era conhecida em todo mundo ali, daquela região. Era conhecido. E eles se orgulhavam dessa produção. E o Senhor diz: olha para a sua vida espiritual. Olha para a sua vida espiritual. Vocês se orgulham de produzir boas roupas, mas como está a sua vida espiritual? E eu digo para vocês, eu que ando no meio da igreja, o Senhor Jesus fala para nós, eu que circulo entre os candeeiros de ouro e conheço, eu posso dizer: você está nu e tem mostrado as suas vergonhas. Essa era a situação daquela igreja. Eu te aconselho que te vistas com roupas brancas. E no versículo 18 ele fala do colírio. Uma outra questão interessante aqui, também essa igreja, essa cidade de Laodiceia, era conhecida
por ser um centro oftalmológico, e é muito interessante, porque eles produziam um pozinho, um pó que se aplicava nos olhos para a cura de algumas enfermidades dos olhos, das vistas. E eles se orgulhavam disso também, de terem descoberto esse remédio para os olhos. E Jesus diz: mas espiritualmente vocês estão cegos, porque não conseguem ver o que eu vejo. Irmãos, ao olharmos para essa igreja, e nós precisamos fazer uma reflexão na nossa própria vida, essa igreja, quando o Senhor Jesus escreve, Ele não vai acusar, não há denúncias aqui nesta igreja, nós precisamos saber disso, não há denúncias de heresias. Não há heresias. Eles eram ortodoxos, eles conheciam as doutrinas, eles eram firmes nas doutrinas. Haviam teólogos entre eles, pessoas que discutiam teologia, pessoas que conheciam teologia. Não há descrição de uma igreja herética, como algumas outras aqui são denunciadas por heresias. Não há igreja de Laodiceia. Não há esse problema ali. Eles conheciam a doutrina. Não há denúncias aqui de imoralidade no meio desta igreja. Eles eram conhecidos na sociedade como uma igreja moral, como uma igreja que tinha uma moralidade alta. Não há denúncias, como em outras igrejas, de pessoas imorais no meio da igreja. Não há esse tipo de denúncia aqui em Laodiceia. Também não há denúncia aqui, irmãos, a respeito de perseguição. Assim como a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna eram perseguidos, não há denúncia de perseguição. Eles viviam em paz com a sociedade, com as pessoas de fora, com a cidade. Paz. Ninguém incomodava a igreja. Eles tinham paz. E não há sinal aqui, nesse texto, de pobreza material. Eles eram ricos. Então isso, talvez nós ficássemos até mesmo orgulhosos de fazer parte daquela igreja, uma igreja firme na doutrina, uma igreja rica, uma igreja ética, uma igreja que tinha paz. Era uma igreja que as pessoas olhavam de fora e estava tudo bem, mas alguém que estava andando no meio da igreja disse: não está nada bem. Quem sabe, irmãos, quem sabe, eu não conheço a sua vida, eu não sei, mas quem sabe, as pessoas olham para você, e você vem aqui semana após semana, as pessoas olham para você e dizem: está tudo bem, está tudo bem, como está? Está tudo bem, mas você sabe que não está nada bem. Você sabe que uma frieza congelante está tomando conta do seu coração. Uma desmotivação sufocante está tomando conta da sua alma, dia após dia. E talvez você tenha tentado manter a aparência. E ao tentar manter a aparência, cada vez mais nós nos afastamos de Deus. Assim como Moisés, que quando desvanecia a glória que brilhava no seu rosto, ele colocou um véu. Quando a glória terminou, ele manteve esse véu, para que quem olhasse para ele achasse ainda que aquela glória ainda continuava. Quem sabe, você tem vivido do passado, daquilo que Deus fez na sua vida, mas você está longe dele no presente momento. Esta era a realidade daquela igreja. O que faltava para eles não era a ortodoxia, não era a paz, não era a ética.
não era bens materiais, mas o que faltava para eles era fervor, fervor espiritual. Fervor. Talvez o que falta para nós seja isto. Nós estamos adormecidos espiritualmente. Outrora abundantes, mas agora adormecidos espiritualmente. Irmãos, quando nós olhamos para a história recente, homens como George Whitefield, um grande evangelista, um homem que o seu coração queimava, todas as vezes que ele saía na rua, ele queria então alcançar pessoas para Jesus, e o tempo da sua vida, e todos os seus projetos, e todos os seus trabalhos, um homem muito ativo. A única preocupação deste homem era que havia um fervor queimando em seu coração, para que pessoas conhecessem o Senhor Jesus. E ele pregou pelos campos da Inglaterra com o mesmo fervor, do primeiro até o último dia da sua vida, servindo ao Senhor com fervor. Homens como Moody, que saía pelas ruas de Nova York há mais de um século, e o Senhor então, naquele homem pouco culto, pouco letrado, mal sabia ler, mas o seu coração queimava de fervor, pelo compromisso e pela ação do Espírito Santo, que o guiava então, para que ele proclamasse as grandezas do Senhor, e ele o fez, desde o primeiro dia até o último. Talvez, irmãos, isso falte na nossa vida. Talvez você se coloque diante de Deus e fala: Senhor, eu quero te servir. E passa-se então uma semana, e você está mais fervoroso, e você vem à igreja, e você participa das reuniões de oração. Passa-se um mês, e então aquele fervor de outrora vai esfriando, e as amizades, e os lugares, e as pessoas, e as preocupações, e tudo mais vai tomando lugar, e como uma raiz, uma planta, ela vai tomando conta desta nova planta que nasce, sufocando até o ponto que o seu fervor desaparece. Irmãos, aquele que anda no meio da igreja, ele nos chama à consagração permanente. E muitas vezes nós erramos, porque nós achamos que nós não temos que sacrificar nada. Nós não temos que doar nada. Nós achamos então que simplesmente uma oração dizendo a Deus: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, e não há nenhum sacrifício, não há tempo a ser sacrificado, não há lugares a ser sacrificado, não há sacrifício. E aí nós nos enganamos. Irmãos, nós estamos envolvidos dia a dia, e muitas vezes nós estamos perdendo, porque nós não temos nos envolvido com a coisa certa. Com a coisa certa. Alguns conselhos aqui à igreja de Laodiceia. Eu quero passar aqui esses conselhos e dizer, irmãos, que muitas vezes nós então definhamos, porque nós nos preocupamos com as ofensas pessoais, nós nos preocupamos com o orgulho próprio ferido, e aí a nossa fé vai definhando, até sobrar apenas uma hipocrisia no nosso coração. O Senhor nos dá alguns conselhos. Assim, o Senhor se apresenta aqui como um mercador, e Ele vai dizer para nós, aqui no versículo 18, aconselho-te que de mim compres. O Senhor Jesus agora se apresenta como vendendo uma mercadoria.
mas que você não vai comprá-la por dinheiro. Mas o ouro se compra com dinheiro. Mas as vestiduras se compram com dinheiro e tudo mais. Mas esse dinheiro aqui, irmãos, não pode comprar o que Jesus está vendendo. E ele diz: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ele faz aqui uma declaração no versículo 19 e uma ordem. E a declaração de Jesus é: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Essa é a declaração de Jesus. Então, querido irmão, irmã, se você tem vivido dias aonde o seu fervor espiritual tem murchado, há uma palavra inicial e preciosa de Jesus: eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Jesus não desiste de nós. Apesar da situação que podemos nos encontrar, Ele não desiste de nós. Mas Ele dá uma ordem. E a outra parte do versículo 19 é uma ordem: sê, pois, zeloso e te arrepende. Esta é a ordem. Eu não desisto de você. Eu tenho um conselho para você. Eu repreendo você. Eu disciplino você, porque eu te amo. Mas você deve se arrepender. Você deve ser zeloso. E quando Jesus, Ele vai dizer para nós lá em Mateus 6, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é zelo. É zelo. Do que nós não podemos nos arrepender? Por que somos tão orgulhosos? A igreja de Laodiceia, irmãos, não ouviu esse conselho. A igreja de Laodiceia não ouviu essa repreensão. A igreja de Laodiceia não obedeceu esta ordem, e ela não existe mais. Aonde estava a igreja de Laodiceia e a cidade de Laodiceia, há apenas ruínas. Não há mais nada ali, nada. Porque não ouviram, no tempo que o Senhor chamou, a sua preciosa voz. E nós precisamos ouvir isto. Pelo bem da nossa alma, nós precisamos ouvir isso. E no versículo 20, veja o que ele fala a respeito da sua proposta. Nós que somos salvos para o deleite, o prazer de Deus, mas vivemos sem fervor, nós provocamos náuseas em Jesus. Mas no versículo 20, ele vai dizer a nós: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo, e ele está insistindo, para que você e eu largue as migalhas do pecado e vamos na direção do banquete, porque ele diz para nós: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por que que nós nos agarramos tantos à migalha dos pecados? E esquecemos que alguém está nos oferecendo insistentemente um banquete. Não para que nós comamos sozinhos, mas Ele é a nossa companhia neste banquete. O Senhor Jesus, que chamou a sua igreja para o seu deleite, para o seu prazer, que está no meio da igreja e passeia no meio da igreja e conhece a igreja e está batendo e batendo, para que nós possamos cear com Ele. E este alimento, que é o próprio Cristo, traz o vigor, o fervor espiritual ao nosso coração. Que resposta, irmãos, você vai dar? Que resposta você vai dar a isto? Ao Senhor batendo, e nesta noite mais uma vez batendo, para você desistir de viver o Evangelho pela metade,
para você parar com isto, para que você perdoe o irmão, para que você seja mais fiel, para que você seja mais dedicado. Que resposta você vai dar a isto? Laodiceia ruiu, só há ruínas. Cuidado, cuidado, porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Ele está batendo e batendo e chamando. E em último lugar aqui ele faz promessas. Lá no versículo 14 ele diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Está falando a respeito de Jesus, o princípio da criação de Deus. Ele que deu princípio a esta criação, através dele todas as coisas foram criadas. É ele que fala, e ele faz uma promessa. E o versículo 21 fala desta promessa feita pelo Amém, pela testemunha de Deus, pelo princípio da criação. Ele é a palavra de Deus, ele pode fazer promessas, ele é o primeiro em tudo. E ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. As riquezas de Laodiceia, de um lado, e podemos dizer, as riquezas deste mundo, de um lado, e a mesma tentação de Jesus no deserto, onde Satanás diz: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. E ele faz esta comparação do versículo 17, dizendo: olha, a igreja diz: eu estou rica, eu estou abastada, eu não preciso de coisa alguma. E no versículo 21 ele diz: olha, eu estou te oferecendo o que você não tem. Eu estou te oferecendo sentar-se comigo no meu trono, reinar comigo. Será que nós podemos comparar? Será que um crente verdadeiro, convertido, pode titubear, pode pensar numa escolha, a não ser se prostrar diante de Jesus e dizer: Senhor, está escolhido, é com o Senhor que eu quero viver, para a vida e para a morte. E ele faz essa promessa. Irmãos, qual é a nossa resposta? Deixará Jesus de fora? Qual é a nossa resposta? O convidado mais importante é Jesus, e Ele está aqui nesta noite. Eu quero que você e eu, neste momento, façamos uma breve meditação, todos, crianças, jovens, adolescentes, os adultos, os mais velhos, os mais novos. Nós estamos no culto, irmãos, aqui é culto. O Senhor Jesus está passeando no meio da igreja, Ele está aqui. Feche seus olhos, feche seus olhos. Vamos fazer mais um exercício espiritual nesta noite, para o bem da nossa alma. E eu quero que você responda diante de Deus: como está a sua vida espiritual, o seu fervor? Ao olhar para você, o que Jesus está vendo? Ele está aqui no meio da igreja, passeando, e Ele conhece. Eu conheço e eu conheço. E se você chegou numa conclusão, querido irmão, irmã, dizendo: realmente, o Senhor está me mostrando que o meu vigor espiritual, a minha alegria de outrora, está em farrapos.
eu me arrasto na vida cristã. O Senhor não desiste de você. Confesse a Ele. Clame a Ele. Seja zeloso, se comprometa a tirar, em nome do Senhor, as pedras, os percalços, os empecilhos da sua vida. Se é alguma coisa, se é algo palpável, material, peça ajuda do Senhor. Se é falta de perdão, peça ajuda do Senhor. Mas não saia aqui, irmão, irmã, sem atender este convite do nosso Senhor. Se você que está aqui esta noite ainda não teve um compromisso, um encontro com o Senhor Jesus, não tem certeza de que se partir hoje para a eternidade estará com o Senhor, Ele está aqui para trazer salvação, vida eterna. Fale com Ele. Ele está aqui. Se você nesta hora quer que eu ore por você, pela sua vida espiritual, levante sua mão. Levante sua mão. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar e buscar a presença do nosso Deus. Querido Deus, diante do Senhor, nós estamos aqui como igreja, povo do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos no Senhor glorificado, que passeia entre a igreja e que conhece o nosso coração. Sabe, Pai, nós não temos como negar, nós não temos como esconder. Nós podemos fingir, nós podemos mascarar para os homens, para as pessoas que estão próximas, mas não para o Senhor. Não há como. Senhor, desperta isso em nós antes que seja tarde demais. Antes, Pai, que a hipocrisia, a falta de fervor, macule tanto a nossa vida, que a gente não aprenda a viver de outro jeito. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abençoa esta igreja, Pai. A igreja aqui é do Senhor. Esta igreja não pertence a homens, mas pertence ao Senhor. E nós queremos, Pai, uma igreja onde o dono dela é que conduz a igreja. Ó Senhor, nos dê perdão. Mova o nosso coração seja um coração de carne, não de pedra, para que a Tua boa palavra, Senhor, encontre uma terra tão fértil que produza muito. Tenha misericórdia, Pai. Os que manifestaram nesta noite e oraram diante do Senhor, pedindo e clamando por vigor espiritual, por refrigério em sua alma, para uma vida plena, plenitude do Senhor, abundante na Tua presença. Seja ouvido, Pai, agora pelo Senhor. Eles sejam ouvidos pelo Senhor e transformados. E o Senhor nos perdoe, Pai, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, nós queremos render graças a Ti pelos desafios diante de nós nesta noite, pela Tua palavra que fala ao nosso coração e nos impulsiona a irmos para frente e que também transforma a nossa vida. Nós pedimos ao Senhor a direção do Senhor para essa semana. Pedimos ao Senhor o ânimo do Senhor para as nossas vidas, a proteção do Senhor para aqueles que vão viajar, para aqueles, ó Senhor, que têm desafios a vencerem à sua frente. Nós queremos pedir a Tua companhia, Senhor, poderosa, para cada um de nós. Rendemos-Te graças pela Tua palavra que foi pregada hoje e pedimos que o Senhor transforme o nosso coração, Pai.
que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor nos ajude a andarmos dentro da tua vontade, que esse desafio, Senhor, seja recebido por cada um de nós nesta noite, porque o nosso desejo é fazermos a tua vontade. Nos ajude, Pai, ser conosco, ser com esta igreja. Nós pedimos a tua bênção para toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Amém, o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o princípio e o fim de todas as coisas, o Deus triuno, excelso e augusto, esteja com os irmãos, acompanhando cada um de nós na nossa caminhada, concedendo a cada um vitórias em Cristo Jesus. Que seja assim conosco durante essa semana e com o restante do povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, só aguarde um momento para saírem até os pastores estarem à porta.